Todos estamos de volta para falar mais uma vez sobre o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Juliana Rosa, boa tarde para você. Tudo bom, Adriana? Boa tarde para você, Renan. Oi. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Rodrigo Orengo, lá direto de Brasília, também falando com a gente. Cadê você, Orengo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Adriana, Ju, Renan, boa tarde a todos. Boa tarde. Começo aí por você hoje, Orengo, porque o ministro Haddad, a gente já trouxe aqui a fala dele de que até quarta-feira tem uma solução, mas tem uma pressão grande aí do Congresso, porque uma parte da proposta do IOF já começou a entrar, já começou a valer, já entrou em vigor desde domingo, dia 1º, ontem, e a pressão grande para que essa solução venha de fato, mas sem muitos detalhamentos ainda, né? O risco sacado, né, Adriana, já está valendo. Inclusive, a gente está nas ruas conversando com pessoas que têm essa modalidade, que é uma modalidade de giro, né, aquela coisa da operação a prazo, mas você antecipando lá para o empresário, né? Então, esse IOF já está reajustado, aumentado, e é claro que o empresário já sofre aí com essa medida, e repassando para o consumidor, até porque é complicado você trabalhar sem essa margem. Agora, Adriano, o que a gente vê é o seguinte, pressão aumentou, o próprio ministro já admitindo aí que até amanhã, essa é a expectativa aqui em Brasília, porque o presidente está viajando, então até amanhã deve sair uma proposta para análise dos 3 presidentes, da República, da Câmara e do Senado. O que o ministro está fazendo é compartilhando a responsabilidade com o Congresso Nacional. E há até aquela avaliação aqui em Brasília de que o aumento do IOF foi a história do bode na sala. Coloca para todo mundo ver aquele bode, geralmente mal cheiroso, né, mas para buscar uma solução. Do jeito que está, não vai ficar. O Congresso Nacional já deixou muito claro que derrubaria esse aumento do IOF se o governo insistir. Então, é trabalhar em alternativas. O ministro falou em distorções tributárias, né, existem várias, inclusive com benefícios a setores, mas isso é sempre difícil de mexer. E aí na mesa tem proposta que vai da taxação lá de bets até criptomoedas, a super salário e até questões de militares, né, benefícios de militares. Então, tem um leque aí na mesa de avaliação que tem que ser apresentado até amanhã para análise dos presidentes de poderes. Orengo, a gente está rindo da sua elegância, do bode mal cheiroso. Bode mal cheiroso é boa. É fedorento mesmo, né? Pois é. Já passo aqui para a Juliana Rosa, o Orengo destacando aí um leque de possibilidades, mas o problema é achar a possibilidade que não vai gerar de novo outro recuo e que depois o governo tenha dificuldade para passar no Congresso. Vamos para que caminho, Ju? E qual a certeza de que a próxima etapa, de fato, vai ser revertida em aprovação no Congresso? Pois é. Tá lá o bode, né, Orengo, no meio da sala, aquele bode mal cheiroso. Aí tem que tirar o bode da sala ou dar uma empurradinha no bode, botar ele pro lado, que é o que a gente está vendo, o que vai ser possível costurar. O que se coloca na mesa são 3 alternativas nesse momento. Uma é o Congresso Nacional derrubar o decreto, o que é considerado pouco provável, porque derrubar o decreto significaria também obrigar o governo a fazer uma contenção maior de gasto, que representaria cortar mais emendas parlamentares. Eu ouvi de um analista muito bom aquela frase de que todo mundo quer conhecer Deus, mas ninguém quer morrer. Então, essa é uma hipótese que não é considerada. A outra hipótese é um questionamento na justiça, porque o IOF é considerado imposto regulatório e não arrecadatório. Então, tem uma premissa consistente de que, se levar para a justiça, para o Supremo, poderia derrubar isso. Mas não é algo fácil de acontecer também, demorado, porque pode ter pedidos de vistas e não se espera também que essa seja a solução. Então, a terceira solução esperada é que o governo recue e, com isso, apresente alguma medida para poder compensar esse aumento de imposto que foi proposto e foi rejeitado pelo Congresso, pelo setor produtivo e tudo mais. Agora, fica a dúvida de o que vai colocar no lugar do bode. Porque, se fosse fácil, não teriam feito essa movimentação já sabendo que era algo que cairia muito mal. O que fica muito claro é que
Temos uma pressão enorme em termos de impacto para as empresas, como a gente tem falado. O cálculo que se faz é como se a taxa Selic, a taxa básica de juros, ela hoje, Adriana, representasse um impacto em termos reais aqui nas operações de empréstimos de empresas, indo para 23% a Selic, que hoje está em 14,75%. Então, assim, não é pouca coisa o impacto em encarecimento de custo de crédito em capital de giro, por exemplo, numa linha de 30 dias. Aumentaria muito, só para vocês terem uma ideia do impacto. E o que se espera é que o IOF, que é um imposto que encarece, que é muito distorsivo também, o governo recue, mas a gente não sabe ainda o que eles vão colocar no lugar. Isso ainda é uma incógnita, porque no fundo o que está muito claro é que o governo federal não quer fazer corte para valer, estrutural, mexer em regras, em questões constitucionais que possam, de fato, resolver o problema, e o Congresso também não parece disposto a contribuir nesse sentido, né? Fazendo mudanças estruturais em seu fundo eleitoral, no tamanho das suas emendas, o que eles vão tirar, qual é o coelho que vai sair dessa cartola, estamos Ninguém todos sabe. esperando para ver, né? Inclusive hoje, na fala de Haddad, foi um ponto que ele destacou, que tem que discutir processos de mudanças estruturais que não têm um efeito de um corte para ajustar a matemática do ano de 2025. E aí tem que ajustar pensando no médio e longo prazo. Mas aí pode ser querer demais também, né? A gente não está conseguindo fazer a matemática o beabá do ano, a dificuldade muito grande. Ano que vem é ano de eleição presidencial, aí dizer que a gente vai conseguir um modelo estrutural e negociado e aprovado mais difícil, né, Aurengo? Pode concluir para a gente, por favor. É verdade. E assim, esperar uma reforma administrativa num terceiro ano de governo, ano eleitoral, é sempre mais difícil, né? Inclusive alguns líderes partidários já falam sobre isso. Agora, é aquela coisa, na crise se abre a oportunidade de uma discussão que a gente sabe que é necessária, que é de uma reestruturação do Estado. Uma reforma administrativa sempre foi pensada, projetos foram apresentados e pararam, porque existe uma pressão enorme das corporações aqui dentro do Congresso Nacional. Se tem uma bancada que é poderosa no Congresso, é a bancada das altas carreiras do serviço público, que impede que esse assunto ele avance, né? Mas chegou uma oportunidade, aí o próprio presidente da Câmara começou a defender publicamente uma reforma administrativa. Vamos acompanhar. Obrigada demais, viu, Aurengo? Obrigada, Ju. Obrigada. Até amanhã, para os dois. Beijo.